é aquele que chega na nossa vida, chama você pelo nome, aponta para o teu inimigo e diz: pega ele, pega ele, pega ele agora. Deus é aquele que nos trata como pai, e Ele ainda faz você e eu olharmos para o inimigo, para a guerra que você lutou, e você sai de lá satisfeito. Um dia eu fui expulsar demônio recém-convertido, e as pessoas diziam: olha, não vai, porque pastores já foram lá e não conseguiram expulsar, e você vai passar vergonha. Se santifica, se prepara, porque aquele bicho é forte, é poderoso. E eu me lembro que quando eu entrei na rua, que eu tinha que expulsar, que a casa, eu tinha que ir para expulsar o demônio naquela casa, eu falei: meu Deus, será que é tudo isso mesmo? Mas dentro de mim borbulhava a fé nas Escrituras: eis que te dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Esse versículo vibrava dentro de mim, mas havia aquele medo, aquela coisa no ar. Eu falei assim: meu Deus, nem pastores conseguiram, eu nem sou pastor, eu sou novo convertido, eu encontrei Jesus agora, e de repente eu já estou indo para a missão, e eu nem sei o que terreno eu estou pisando, mas aquele versículo era forte dentro de mim, e dizia: nenhum mal te acontecerá, e eu fui. Quando eu chego na casa, eu disse: olha, eu vim aqui a pedido de fulano de tal, porque tem uma menina aqui, assim, 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 e eu faço parte do ministério tal, e não sei o que, eu vim orar com ela aqui, eu vim. Ele falou assim: ixi, você? Os pais dela disseram: só você veio? É. E eu fui. E quando eu cheguei lá, quando eu toquei, já houve, parecia um furacão. A menina caiu para o chão, começou a estrebuchar e tal, e não saía, não saía, e não saía. Eu comecei a lembrar das palavras que me disseram: ó, nem pastores conseguiram. Você tome cuidado, porque é violento. Caiu na porta da cozinha a menina assim, e começou a se debater e tudo, e eu fiquei tão desesperado. Eu não sei se eu tinha medo, misto de fé e medo. Eu comecei a gritar mais alto que os gritos dela, porque ela dizia que ia me matar. Vai matar nada, não sei o que, a guerra se travou ali. Depois o pessoal da igreja chegou também comigo, viu a gritaria, tudo. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa com o Rinaldo. Resumindo toda a história, aquela menina foi liberta, aceitou Jesus, e quando nós estávamos saindo daquela casa, é isso que me marcou. Eu olhei para trás assim, falei assim: Jesus, já aprendi a expulsar demônio, qual é o próximo? Já vi que demônio eu consigo, qual é a próxima etapa? Qual é a próxima lição? A palavra do Senhor diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, fala comigo, na hora da tribulação, na angústia. Lamentações, eu gosto muito de falar quando eu olho para essa manhã. 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não, as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos pecados, se fôssemos colocar diante de Deus e Ele não tivesse essas misericórdias sobre nós, você e eu não estaríamos aqui essa manhã. Mas a causa de estarmos aqui é porque elas não têm fim, diz o verso 23. Elas renovam-se a cada manhã. O seu passado que tanto te condena, que tanto te busca, que tanto te aprisiona, que tanto te marca para as pessoas que te conheceram, marca para as pessoas, elas dizem: olha, fulano é uma benção. É, mas se você conhecesse metade da história dela ou da história dele, você não falaria isso. Tudo isso, a misericórdia de Deus que se levantou essa manhã sobre a minha e a sua vida, te trouxe aqui para dizer que a misericórdia dele não tem fim. E eu fico maravilhado com Deus quando ele pega o Salmo 32, o verso 8, ele diz assim: olha, eu instruir-te-ei
ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Agora, o detalhe é o final desse versículo. Eu vou te ensinar, fala assim, debaixo do meu olhar. Deus nos ensina, nem sempre Ele vai falar conosco, Ele olha e nos direciona com os seus olhos. Você encontra o caminho só com o olhar de Deus para onde nós temos que ir. Deus é especialista, fala, em me preparar. A especialidade de Deus é tão maravilhosa, que todo mundo fala que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é perdão, que Deus é graça, e Ele é. Mas a especialidade dele é outra. Quando ele diz em Hebreus 13:5, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar jamais. Mas ele pega o Salmo 144 e fala assim, agora vem para cá. Eu preciso preparar você para o que vem pela frente. E quando ele fala conosco, ele diz assim, olha, o Senhor teu Deus, sou aquele que adestro, eu ensino, eu preparo, eu treino as suas mãos para a batalha, e os seus dedos para a guerra. Ou seja, Deus, a missão dele, a especialidade dele é forjar um exército. Ele não precisa de pessoas andando por aqui, ele precisa de um exército trabalhando. E esse texto é um texto que eu vejo Jesus treinando o seu exército. É um texto onde Jesus chega às regiões, fala comigo, de Cesareia de Filipe. Quando nós lemos isso, o verso 13 diz que ele chega à região de Cesareia de Filipe. Meu amado, só nisso aqui eu não conseguiria sair essa manhã se eu fosse falar sobre Cesareia de Filipe, mas eu vou condensar isso aqui para tentar te ajudar a entender a história, e a história por trás da história, e por que Jesus chega em Cesareia de Filipe. A Bíblia diz que Jesus pega os seus discípulos e chega em Cesareia de Filipe. Agora vamos entender o que era Cesareia de Filipe. Essa cidade fora construída 3 séculos antes de Cristo. Cesareia foi construída em homenagem a César Augusto, imperador romano, ainda quando Alexandre o Grande conquistou Israel. Havia uma cultura helenista naquela cidade e naquelas terras. E Herodes o Grande morre e deixa 3 filhos. 3 Herodes. Herodes Arquelau, que ele se tornou etinarca da Judéia. Herodes Antipas, que se tornou tetrarca da Galileia, e Herodes Filipe, que se tornou tetrarca da Itureia, e na Itureia tinha Cesareia de Filipe. Cesareia era o nome da cidade. Quando Filipe toma conta da Itureia toda, então ele batiza Cesareia de Filipe, só para que você entenda quando ler a Bíblia. Agora vamos saber o que havia em Cesareia de Filipe tão especial para Jesus, como o Caio falou aqui, chegar chegando, chegar com o pé na porta, chegar num lugar onde ali a cultura daquele lugar trazia um cheiro de morte. Cesareia de Filipe, Jesus chega no extremo norte de Israel, e ali havia uma cultura grega. Naquele lugar, os gregos influenciavam a cultura, a religião, influenciavam a economia e influenciava a política. Aquele lugar era marcado ainda pela cultura grega. Então, um panteão de deuses da mitologia grega eram adorados em Cesareia de Filipe. Cesareia fora construída em volta de um monte chamado Monte Hermon. Monte Hermon. Olhem para cá, por favor. Vou mostrar o Monte Hermon para vocês. Esse monte tem 2.814 metros de altitude e é o monte mais alto de Israel. Ele fica coberto de neve 8 meses por ano.
Ali estão as campinas do Hermon. Cesareia de Filipe ficava ao pé do Monte Hermon. Olha lá. Esse é o Monte Hermon. Esse é o Monte Hermon, no árabe significa montanha sagrada, na língua árabe. Por isso que o Monte Hermon se tornou um centro religioso em Cesareia. O centro da religião era o Monte Hermon. Mas como assim? Adoravam-se o monte? Não. Essa neve que se derrete, e ao pé do Hermon tem 72 nascentes. E junto com um afluentezinho, um rio Bânias, quando essa neve se derrete, ela forma o rio Jordão. Olha lá. Toda a neve que derrete, mais as 72 nascentes, mais o rio Bânias, se unem e essas águas formam o rio Jordão. O detalhe, essas águas saíam de dentro da caverna, de dentro da montanha. Por isso diziam que aquele lugar era sagrado, porque toda a prosperidade de Israel advinha das águas que saíam de dentro do Hermon. Esse lugar era tido para eles como um lugar sagrado. Então ali levantou-se um Partenon. O que é um Partenon? Ali se construiu um centro de adoração. Olha ali o Hermon. E olha o centro de adoração. Todas as pessoas vinham para cultuar, ou para olhar, ou para visitar, ou para fazer turismo religioso, mas o lugar trazia muito lucro para a região. E aqui fizeram algo, de acordo com a arqueologia, muito interessante, muito inteligente. Pegaram deuses da região e deuses gregos, e colocaram panteões de deuses no Hermon, e construíram esse pequeno Partenon. Com o tempo houve um terremoto. O terremoto destruiu tudo isso e ficou essas colunas apenas do deus Pan. 3 deuses eram adorados lá no Hermon. Astarote, que é uma deusa fêmea, que é uma divindade fêmea, que Astarote era a deusa dos Sidônios, e ela tinha a especialidade dela, era adivinhar. Ela conseguia trabalhar com magia, adivinhação, sensualidade e prostituição. Então o culto a Astarote tinha que ser um culto de prostituição sexual, de sensualidade e de muita adivinhação. Adivinhava-se o futuro. O outro deus que era adorado naquele panteão era Baal. Baal também, confundido na Bíblia, identificado como Moloque. Baal era um deus cananeu, onde ele se alimentava de sangue. Baal era considerado o deus da fertilidade, e que quanto mais se sacrificasse a Baal, mais fertilidade e prosperidade havia na região. Então Baal se alimentava de sangue, geralmente de crianças. Os sacrifícios eram todos feitos a Baal, porque Baal, o culto a ele, era um culto específico, onde ele precisava ele era tido como amante de Astarote. Então o culto a Baal era sempre culto de lacerações, marcas, pessoas se retalhando. Baal, ele era chamado Deus da tempestade e Deus da chuva. Então as pessoas, quanto mais sangue derramavam na presença dele, acreditava-se que Baal prosperava o lugar, acrescentava no lugar. Por isso que quando vocês veem Elias e os profetas de Baal, o culto a Baal era se retalhar. Então Baal se alimentava de sangue e de sacrifícios humanos, e ele era conhecido como amante de Astarote. Então havia a parte de orgia sexual no culto a Baal. O terceiro deus, que era
adorado naquele lugar era Pan. Pan era um deus, segundo a mitologia grega, filho de Zeus, o maior deus do Olimpo grego. Dizem que Pan é filho de Zeus com uma cabra. Onde Zeus teve relação com uma cabra na mitologia, nasceu Pan, metade homem, metade bode. E Pan andava pelos bosques, ele morava nos bosques, ele andava pelos bosques à procura de donzelas para estuprar. Segundo o costume daquele tempo e aquilo que virou tradição e se acreditava, era que Pan tinha o seu órgão sexual de um animal, e quando estuprava as mulheres, elas morriam gritando por Pan. E diziam que esse era o maior prazer de Pan, matar uma donzela estuprada, enquanto ela gemia, gritava de prazer. Então Pan, segundo a tradição, o culto a Pan era um culto de sexo com mulheres e com animais. Lá se praticava a zoofilia. Muito bem, tudo isso está acontecendo a céu aberto. Aos pés do Hermon, cavaram nichos, buracos na rocha. Só para que você saiba onde Jesus chegou. Olha lá, os buracos escavados na rocha. Esses buracos, eles se tornavam um lugar de turismo sexual. Aqui havia uma prostituição cultual, onde Pan, Baal e Astarote, a céu aberto, eles mantinham relações sexuais para que os filhos que nascessem dessas relações pudessem ser sacrificados a Baal num culto religioso. E aí você começa a entender tudo que está acontecendo ali. As pessoas que eram adeptas a essas religiões se envolviam, se tornavam sacerdotisas de Astarote, sacerdotes de Baal, sacerdotes de Pan, e o culto, eles eram tomados por demônios. Olha a gruta onde Pan, segundo a arqueologia, ficava. Eles mantinham relações sexuais, era uma prostituição a céu aberto. E Jesus chega com os discípulos nesse lugar. A cena é nua, crua. O Filho de Deus, aquele lugar era conhecido na região como portais do inferno, como as portas do inferno. Jesus poderia estar no mar da Galileia quando chamou os discípulos dizendo o seguinte: olha, eu vou treinar vocês e as portas do inferno não suportarão a minha igreja, não segurarão a minha igreja, não vencerão a minha igreja, elas não resistirão à minha igreja. Ele poderia ter falado isso em qualquer lugar, mas não seria um treinamento. Ele precisava ir no lugar onde realmente, em Israel, existiam as portas do inferno. E Jesus chega em Cesareia de Filipe. Herodes Filipe é aquele que teve a sua mulher, o traiu com Herodes Antipas. Herodes Antipas possuiu a mulher do seu irmão, e João Batista chamou a atenção dele. E a filha de Herodias, que era a mulher de Herodes Filipe, pediu num prato a cabeça de João Batista. Então, o lugar era um lugar com estigma de morte, de traição. O lugar, a realidade daquele lugar trazia peso. Todas as mulheres que viviam nas regiões ali e que eram estupradas, elas em seguida eram mortas, para não contar, porque segundo a religião, o estupro era pago com apedrejamento. Então, quando aparecia uma mulher, uma jovem, uma donzela, onde homens a estupraram,
eles logo a matavam, e na cultura, na tradição, todo mundo dizia assim: Pan matou mais um, Pan fez uma vítima. Todos, porque Pan, a cultura e a tradição dizia que Pan era o culpado. Então, quando os principais sacerdotes entravam nesse culto religioso, também todos os seus seguidores faziam a mesma coisa. E os filhos que nasciam eram sacrificados a Baal. Há uma estimativa de milhares de mortes de crianças israelitas a Baal. Tudo por causa do centro religioso daquele lugar, que era Cesareia de Filipe. Muito bem. Nós chegamos nesse lugar. Agora a pergunta é: por que Jesus tinha que estar ali? Por que ele estava em Cesareia de Filipe? Por que ele leva os seus discípulos até lá para olhar tudo isso? Seus discípulos provavelmente estavam falando: Jesus, o sol cozinhou os seus miolos. O senhor não sabe que lá é o local de Pan, Baal e Astarote? Será que o senhor não sabe que lá é o lugar onde Israel, o próprio inferno, é a entrada do próprio inferno? Lá estão as portas do inferno. Será que ele não sabe? E Jesus chega na região de Cesareia de Filipe e começa a olhar para tudo isso, e os seus discípulos com ele: viaja comigo, viaja comigo. E ele, olhando tudo aquilo que acontece, bem tranquilo, ele fala para os discípulos: olha, o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que o senhor é João Batista, outro Elias, outro é Jeremias, outro é os profetas e tal. E Jesus olha para eles e diz: mas você que anda comigo, quem você acha que eu sou? Então Pedro, no maior gesto de felicidade, porque ele era campeão em dar bola fora, ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Presta atenção. Pois eu também te digo que tu és Petros. Petros, no grego, significa pequeno seixo de rocha. Pequeno seixo que rola da rocha. Que tu és Petros, e sobre esta pedra, bloco rochoso e removível, ele bate no peito. Sobre esta pedra, que agora no grego é Petra, bloco significa bloco rochoso e removível. Aí ele aponta para todas as pessoas que estavam seguindo ele: edificarei você. Presta atenção que está nascendo alguma coisa aqui. Você. Quando ele aponta para os 12, ele chama o que nasceu ali. Fala: igreja. A igreja nasceu ali. E as portas do inferno, ele aponta para o irmão. Ele aponta para a prostituição cultural. Olhem lá as portas do inferno. Tudo isso aqui é a porta do inferno. Eles não prevalecerão, eles não suportarão você. Eles não resistirão você. Eles não aguentarão você. E por que Jesus tinha que ir para lá? O lugar mais temido em Israel. Porque nele tinha que se cumprir 330 profecias para ser o Salvador, o Messias prometido. O Messias tinha que cumprir nele 330 profecias. E uma delas estava em Isaías capítulo 9, versos 1 e 2. Olha o que diz o texto. Essa profecia
tinha que se cumprir. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos enobreceu junto do caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Agora presta atenção. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, região aqui é Cesareia de Filipe, resplandeceu a luz, porque Jesus tinha que ir para lá, por dois motivos. Primeiro, que o extremo norte de Israel são as terras de Zebulon e Naftali, e aquele povo naquele tempo andava em trevas, andava no terror, lendas do medo tomavam conta deles, e Jesus tinha que ir para lá, porque a profecia dizia: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Duas coisas ele tinha que fazer: treinar os seus discípulos, transformar pescadores comuns em guerreiros, homens comuns em homens especiais, espetaculares, extraordinários. Ele tinha que pegar aqueles discípulos medrosos e transformar em homens corajosos. Ele tinha que pegar pessoas conformadas e transformar em pessoas transformadas, e pessoas transformadas em pessoas transformadoras, e pessoas transformadoras em pessoas conquistadoras. Ele tinha que treinar. Então ele chega diante das portas do inferno, e agora você vai entender toda a história, porque ele foi para lá. Ele era obrigado a ir para lá, ele tinha que ir para lá, porque ele estava nos dando a maior profecia que o céu poderia dar para a sua igreja. Você acha que Jesus, chamando você para segui-lo, para andar com ele te deixaria no escuro? Jamais. Ele é aquele que nunca nos deixa na mão. Ele nos daria todas as armas também para lutar, e a palavra de Deus disse que ele tinha que fazer duas coisas: mudar a vida dos seus discípulos, alimentar essa fé, fortalecê-los, fazê-los crescer, transformá-los em guerreiros, em varões valorosos e poderosos. Eles teriam que ser poderosos em obras e palavras, e não poderia ter medo do inferno. E a segunda coisa, a profecia viva estava se cumprindo em Cesareia de Filipe. Ele estava libertando Zebulon e Naftali na sua presença em Cesareia de Filipe. Deus estava libertando duas tribos. Ele chega, a cena é estarrecedora. O Filho de Deus frente a frente com as portas do inferno. Frequentemente eu e você vamos ser colocados em lugares onde o inferno domina, e muitos de nós tentam fugir. Nós até tentamos como igreja: olha, esse lugar não é para nós, esse ambiente não é nosso e tudo mais. E ele está dizendo o seguinte: é o contrário, Reinaldo, é o contrário. Não é a igreja que foge, se acomoda e fica parado. As portas do inferno não prevalecerão, elas não vão resistir, elas vão sucumbir, elas vão cair. Onde a minha igreja entrar, as portas do inferno vão cair. Onde você entrar, as portas do inferno vão cair. O que você disser, as portas do inferno não segurarão. Deus está falando para mim e para você, no maior treinamento para a sua igreja. Ele está literalmente nas portas do inferno, e ele faz uma pergunta: o que dizem os homens que eu sou para você? Igreja Cristo Salva, Jesus está perguntando: o que eu sou para você? Você pode falar: o senhor é um cara legal, o senhor é alguém que me salvou no tempo de maior dor, dificuldade que eu tive. O senhor foi um caminho de salvação para mim, de libertação. O senhor é um lugar onde eu frequento uma igreja, e ali tem um pessoal tão da hora, tão legal. O senhor é uma oportunidade que eu tenho de liderar um povo. Eu nunca seria líder se não fosse na igreja.
O Senhor é o meu trampolim político. Eu vou usar o Senhor para me firmar na política. O Senhor, para mim, é o meu ganha-pão. O Senhor é o curandeiro, onde o Senhor cura todos os enfermos, e eu lanço campanha na igreja, e eu tiro dinheiro do povo. E eu consigo passar o mês, e eu me enriqueço, porque o Senhor para mim é um curandeiro. O Senhor, eu uso o Senhor, e eu cobro por isso. O Senhor para mim é um caminho de cura. Eu só estou indo atrás do Senhor porque eu preciso de cura. O Senhor é um remédio para a minha alma. O Senhor me alivia muito. Quando eu ouço a palavra eu fico melhor. Então por isso, o que é Jesus para você, igreja? Eu vou falar o que é Jesus, segundo o Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 14. Seus cabelos é como a neve, os seus olhos são como fogo, seus pés são como o ouro, e o seu rosto, fala comigo, é como o sol. Isso é Jesus. O que ele vem fazer aqui hoje é fazer algumas coisas necessárias no meio da sua igreja. O primeiro treinamento é tirar de você a crise de identidade que você tem. Se você realmente souber quem é Jesus, as portas do inferno que estão atrapalhando a sua vida vão cair. O que Jesus vem fazer hoje é que a palavra que sai de dentro de mim tem que bater, arrebentar, como um martelo que esmiuça a penha, tem que destruir as portas do inferno. Eu não posso ser um homem de dúvidas. Eu não posso cochear entre dois pensamentos. Eu não posso ter duas conversas. Eu não posso sequer pensar em deixar de gerar vida. Você, de uma vez que conhece Jesus, não tem o direito de não resolver, porque Ele diz que nos conhece, e eu digo que o conheço. A igreja, meu amado, nunca esteve tão cheio em toda a história humana, e nunca foi tão fraca na fé. Todos os templos estão abarrotados. Há estratégias de todos os tipos para se ganhar almas. Existem os cultos coaches, cultos de sabedoria, cultos de linguagem humana, cultos de mentorização, cultos de prosperidade. Sabe por que esses profissionais da fé estão se proliferando? Porque acabou a paixão, acabou a identidade. Nós estamos na igreja mais por culpa, por medo, do que por amor. A palavra do Senhor diz em Cantares 5:8, que quando eu fico longe dEle, eu adoeço de amor por Ele. Eu choro gemendo de amor por Ele. De tanta paixão eu não consigo viver sem Ele. Pergunte na igreja hoje, quantos morreriam por Cristo? Você me diria assim: Rinaldo, eu vivo para Ele, se você quiser eu me separo, eu vou jejuar, orar, mas morrer não. Essa é a igreja de hoje. Uma igreja que não tem identificação. A Bíblia diz em Mateus 16:16 que Pedro, numa das maiores e bem-aventuradas palavras da sua boca, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe o que Jesus fala para ele? Também eu te digo, tu és Simão, filho de Jonas. A revelação de quem é Jesus gera identidade, e a identidade gera autoridade. Quando Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão, sabe o que significava? Significava: Pedro, essa linguagem não é da terra. Isso aqui eu ouvia de papai lá no céu. Não foi você que falou. Não foi você, Pedro, que falou que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa linguagem de papai, eu ouço de papai lá no céu. Por isso que ele falou:
não foi carne e sangue quem te revelou, foi meu Pai quem está no céu, porque essa linguagem não é daqui, só Ele fala que eu sou filho do Deus vivo, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é tão maravilhosa, que ela diz o seguinte, a revelação, ela gera identidade, a identidade gera autoridade. Isaías 22, ele diz assim, porém, a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, você fechará e ninguém abrirá, você abrirá e ninguém fechará. Para receber essa chave, você precisa duas coisas, saber quem você é, e saber quem Ele é. E para receber a autoridade, você precisa saber que Ele sabe quem você é nele. Um dia os filhos de Cefa tentaram expulsar demônios. Eu vou expulsar você em nome do Deus que Paulo segue. Você vai sair em nome de Jesus. Os demônios falaram para ele, olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Ou conheço Paulo e sei quem é Jesus. Mas vós, quem dizeis? Mas vós, quem sois? Não tinha autoridade. A identificação, ela gera autoridade. Quando você sabe que Ele sabe quem você é nele, Ele te dá autoridade sobre as portas do inferno. Um dia alguém falou assim para mim, por que eu vou orar, as pessoas morrem? E você vai orar e as pessoas vivem. Eu falei assim, porque eu creio nessa palavra. Simples assim. Porque essa palavra é a minha vida, ela está dentro de mim, eu estou dentro dela. Mas e se não for curado? Se não for curado não é problema meu. A minha parte é só, crer. Eu não vou fazer o trabalho que Deus tem que fazer. O milagre não pertence a mim, o caminho do milagre não é comigo. O caminho do milagre é com aquele que é extraordinário. Se Ele quer curar de um jeito, Ele cura. Se Ele quer curar de outro, Ele cura do jeito que Ele quiser. Ele apenas fará a sua palavra prosperar naquilo que foi enviada, e ela não volta vazia, diz o Todo-Poderoso. A Bíblia diz ainda, em Mateus 16:18, também eu te digo, tu és, fala assim comigo, identidade. Só que o verso 19, ele diz o que faz a identidade. Lê comigo. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e alguma coisa que ligar na terra, amém, gente? Amém, uma ova. Vocês não estão lendo? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Quem tem a chave, fala, tem a autoridade. Abre quando quer e fecha quando? Eu te darei a autoridade. E olha o que está escrito. E algumas enfermidades que eu ligar na terra, será ligado no... E alguns pedidos específicos que eu fizer na terra, vai ser feito no céu. E algumas orações cheias de fé, como diz aí o sistema igrejal, é oração forte, que for feito na terra, vai ser feito também no céu. Essa é a ideia da igreja. A palavra de Deus diz assim, e tudo, o que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra, será desligado no céu. Eu te darei as chaves do reino dos céus, eu te darei a autoridade, eu te darei o poder sobre essa enfermidade maldita, eu te darei a condição de sair dessa maldição, eu te darei a condição de sobreviver. Quantas vezes você chega no início do seu mês, ou está chegando no final, e você diz, eu não vou conseguir chegar lá, eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu não sei o que fazer, estou desesperado, eu já começo o mês devendo, não vai dar certo e tudo, e quando você chega no final, você venceu tudo e não sabe como venceu. Ele disse, se você sabe o que é identificação, eu te entrego então aquilo que eu tenho. Se você é identificado comigo e eu com você, eu te dou autoridade sobre todas as coisas, e quando você utilizar
você vai só ligar a terra com o céu, e o céu virá o seu socorro. Louvado seja Deus. Em Êxodo capítulo 7, quando Deus fala com Moisés, Deus fala assim, ó, você será Deus para Faraó. Você é meu enviado. Eu e você somos assim, ó Moisés. Eu serei o seu Deus e você será Deus para Faraó. Quando você pega a palavra do Senhor em Gênesis 1, 26, 27, Deus faz assim, ó. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então agora você vai ter que ter o que eu tenho. Domine, exerça autoridade, exerça poder, governe, reine. Eu te fiz nascer, eu te criei para vencer, para reinar. Eu não te criei para ficar madrugadas inteiras, acordados, sofrendo, chorando, se achando o último dos moicanos, sem ter esperança. Eu te criei para olhar para o céu. Falou, pai, prepara aí, que eu estou ligando algo daqui a pouco. Vou ligar com o céu, e a tua palavra diz, está escrito, o meu trunfo é esse, o que eu vou ligar aqui, nem o inferno pode barrar. Fala assim, meu Deus, meu Deus. A Bíblia diz em Jeremias 1,5 o seguinte, ó, antes que você sequer fosse criado, eu já te conheci. Eu te conheci sem você estar formado. E antes que você saísse da barriga da sua mãe, eu te chamei para ser profeta às nações. Mas Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Ele fala no verso 7 e Deus fala assim no 10. Não diga não passo de uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Onde eu te mandar ir, você irá. E ele fala o verso 10 o seguinte. Quer saber o que eu dou a você? Quer saber o que eu dou a você? Quantos aqui foram chamados por Deus? Quantos creem que foram chamados por Deus? Então, olha o que você tem direito. Eu te dou a condição de arrancar. Eu te ponho nesse dia sobre as nações, não é sobre a sua casa, nem sobre a sua cidade. Eu te dou a autoridade sobre o lugar onde você estiver, ou Brasil ou fora do Brasil. Eu te dou autoridade para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, para edificar e para plantar. As portas do inferno, quando você chegar, vão estar escancaradas, porque senão você vai arrombar pelo poder de Deus. Ele te deu essa chave, Ele deu esse poder, Ele deu essa autoridade. Ele, quando voltou ao céu, não levou de volta com Ele. Ele deixou aqui o seu Espírito Santo, e pelo seu poder maravilhoso, Ele dá a única condição de existência da igreja. Tudo que se opor à sua vontade vai ser consumido como um trilho novo. Você vai arrombar, você vai destruir, você vai arrancar, você vai edificar, você vai plantar. O que você disser, eu confirmo aí. O que você dizer que não vai dar certo, não vai fazer, eu confirmo aqui. Tudo que você quiser eu te darei. O que você não acreditar, eu não te darei. Mas a chave está nas suas mãos, igreja do Deus vivo. A chave está nas suas mãos. O que ligarmos em fé será ligado no céu. Marcos 9, 23 diz: isso tudo é possível. Fala assim: para mim que creio. Você é uma pessoa de fé. Então, isso quer dizer o quê? Com outras palavras, meu casamento está acabando, pastor. A pergunta que eu faço a você: o casamento está acabando por causa de você ou por causa do inimigo? Se for por causa de você, conserte sua vida.
Se for por causa do inimigo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ah, louvado seja Deus! Liga com o céu o retorno da sua filha que fugiu de casa, que saiu de casa, o seu negócio que não está dando certo, não está vendendo, não está produzindo. Liga o sistema de autoridade, liga a sabedoria do céu. Fala: Jesus, onde é que está o erro? O que é que está acontecendo? Então eu estou ligando com o céu, que agora não para de entrar clientes, que eu não tenho tempo nem para minha casa, de tanta bênção caindo sobre mim. E começa a separar as vasilhas, começa a colocar bacias, abre a piscina, deixa, porque vai chover, vai chover, vai chover. Ele diz: o que você ligar na terra será ligado no céu. Aleluia! Louvado seja Deus! Tudo é possível para você. Mas essa doença, o médico falou que não tem cura. Não tem cura porque não foi o médico que te criou. Ele é limitado e vai só até um ponto. Mas aquele que é o médico dos médicos disse: liga o céu com a terra. Liga agora com o céu. E você vai ver o que o Filho de Deus é capaz de fazer na sua e na minha história. Deus vivo. Liga a sua cura agora. Liga a sua vitória financeira agora. Não, mas o inimigo tem me atrapalhado. Que inimigo? Ele diz: nada, nada poderá vos fazer dano algum. Eu te dou poder e autoridade sobre poder de demônios, de serpentes, poder demoníaco de escorpiões, venenos que lançarem contra você. Eu dou poder sobre eles. Liga com o céu a sua vida agora. Um dia eu estava na casa de um amigo, e lá no quintal tem um poço. Nós fomos tirar água de poço. E eu segurei um cabo de vassoura, uma vassoura, é só o cabo, estava assim pendurado nele, e de repente sai do meio de umas lenhas uma cobra, vem exatamente na minha direção. Tanta gente lá, ela veio logo em mim. Eu sou premiado, eu tinha uma luz. A cobra veio. Quando rapidamente eu olhei, eu vi a cobra, eu dei um salto e cravei bem na cabeça da cobra. E a cobra ficou se espalhando assim com os rabos e se contorcendo com o corpo. Era uma cascavel média, mas veio na minha direção. Eu pergunto a você: o que aconteceu? Como é que eu vi isso tão rápido? A cabeça, se eu fosse explicar isso cientificamente, eu ia dizer que meu cérebro pensou rápido, lançou para os meus neurônios mexeram com as minhas mãos, e minhas mãos, num reflexo muito rápido, pá! Mas a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça da igreja. O que isso significa? Fala, o que isso significa? O que será isso? Cristo é o cabeça da igreja. Ele pensa, não é Cristo que vai vir aqui e resolver o problema. Não é Cristo que vai descer aqui e lutar por você. Efésios 6,17 diz que Ele nos deu uma espada. Fala assim, do Espírito. Fala que é a palavra de Deus. Jesus, quando vai para o deserto, em Mateus 4, ele diz o seguinte: está, fala escrito, está, fala escrito, está, fala escrito. Quando ele fala está escrito, é porque o diabo sai e é vencido pelo poder, fala da espada. Pá, pá, pá. Quem sabe manejar bem a espada? Se você conhece a Bíblia, você maneja bem a espada. Se você não conhece a Bíblia, você não tem identidade nem autoridade, porque a autoridade está na espada. Volto no episódio da cobra. Meu cérebro, minha cabeça pensou rápido, e eu, no reflexo rápido, cravei a cabeça da cobra ali. Cristo é o cabeça da igreja. Pega a revelação. Cristo é o cabeça da igreja. Vocês estão esperando Cristo fazer as coisas.
Ele já está te dando a estratégia, a sabedoria, o entendimento, a direção. Ele está te dando os meios, a condição. Quem é que tem que fazer isso? Sou eu, Davi, que atiro a pedra. Ele vai dizer, pega a pedra, põe no alforje, põe, na hora você vai pôr na funda, e você vai girar. Cristo é o... Fala, cabeça! Ele é o orientador, Ele é a solução, Ele é a direção, mas quem vai abrir o mar não vai ser Cristo, vai ser Moisés. Moisés levanta a vara, é Ele que levanta, o poder não é dele, mas é Ele que comanda, porque Deus está nele, porque Deus olhou para ele, porque Jesus um dia em Cesareia de Filipe disse, as portas do inferno não prevalecerão contra você, 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 contra a minha igreja. Você é a minha igreja. Aleluia. Cristo em vós, a esperança da glória. Quem vai ressuscitar Docas é Pedro. Pelo poder de quem? Jesus. Quem vai curar o paralítico na porta do templo chamado Formosa é Pedro e João. No poder de quem? Jesus. Oh, glória. Como diz o Matuta, oh, glória. Glória, glória, glória. E de tanto glória a gente é batizado com o Espírito Santo. Fala glória, glória, glória. E não importa se você fala glória ou glória, importa que o poder vem. Importa. Uma vez, alguém chegou para o meu irmão e disse assim, você não pode ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo já acabou, parou com os apóstolos, parou com os profetas. Lembra disso que você me contou? E ele falou o seguinte, tarde demais, meu filho. Você trouxe essa informação tarde demais. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Eu já fui! Sabe por que param a gente? Porque a gente não conhece. Mas uma vez que você conhece, você é liberto. E o poder vem. Quando você aprende, o poder vem. Está aqui. Hoje, você pode estar aí numa doença incurável. E o rei está dizendo, chegou a hora. Eu te dou autoridade. Eu te dou autoridade. Pega as chaves. Fique de pé. Pega as chaves. Pega as chaves. Jesus é o cabeça. Ele está comandando. Pega as chaves. Pega as chaves. Ele é o cabeça da igreja. Eu só faço o que o cabeça manda. Mas foi feito um trabalho na minha vida, Rinaldo. Você não imagina, foi feito um trabalho para amarrar minha saúde, minha vida amorosa, minha vida espiritual. E eu vou dizer, está aqui, aquele que pelo seu Espírito, um dia levou Jesus para libertar Zebulon e Naftali, as tribos que estavam em trevas. E hoje Ele também vai libertar você dos Exus, dos tranca-ruas, de todos os caboclos, orixás, tudo que vier contra você, está aqui, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. E Ele disse, estou repassando esse poder para você que é a minha igreja. Louvado seja Deus. Fale assim comigo, Jesus, eu estou aqui. Fala, libera. Libera as chaves dos céus. Porque chegou a hora de mudar a minha história. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, porque isso faz parte da sua vida. Ouça isso e vá adorando, adorando e adorando, porque Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Nenhuma noite vai impedir a sua vitória.
que possa impedir. Aleluia. As mãos de Jesus pra me ajudar. Siga Nunca isso. houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir. Cante isso. As mãos de Cante Jesus isso. É profético. Haverá um milagre dentro de mim. É profético. Vem descendo o rio É pra profético. me dar a vida. Esse Orabaxarabanaia. rio lá da cruz, do lado de Jesus. Aleluia. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra te dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, Sai do lado de Jesus. Do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, Deus vai tornar possível. aquilo que parecia Liga com o céu. não ter saída, Deus vai tornar possível. aquilo que parecia ser minha morte, mas Aleluia. Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Nunca houve. E não há problema Nunca houve. que possa O sol impedir nunca foi as mãos impedido. de Jesus Nenhuma pra noite me dura ajudar. para sempre. Nunca houve Como noite nenhum deserto que é pudesse eterno. impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá. Há um milagre à sua disposição. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Tá difícil, tá impossível. Escute isso. que parecia impossível. Aleluia. Aquilo que parecia Você vai ser curado hoje. ter saída. O seu pedido, a sua oração é atendida hoje. Aquilo que parecia As suas lágrimas foram ouvidas hoje. Jesus mudou minha sorte. Deus veio para mudar a sua sorte nessa manhã. Cante isso. Aquilo que parecia impossível. Parecia impossível porque você não sabia de Jesus. Ele te deu a chave. Oh, aleluia. Que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Aquilo que parecia Levante as suas mãos e comece a orar. impossível. O que parecia impossível para você? O quê? Está aqui aquele que libertou Zebulon, Naftali, a região que vivia nas sombras da morte, viu uma grande luz. Hoje você está vendo a luz. Ela tem nome próprio. É Jesus, o Filho do Deus vivo, o